Romero apresentando. Rogério Martins Barbosa, advogado há 20 anos, consultor, palestrante, sócio fundador do Martins Barbosa Advogados, doutorando em Direito, foi advogado público de carreira e procurador para o meio ambiente, autor de livros como Ética Ambiental e coautor de, entre outros, da nova Política Nacional de Resíduos Sólidos Urbanos, Guia de Orientação para Municípios. Professor, pós-graduação, seja bem-vindo. Veio lá do Paraná, viu, gente, com uma super inovação aqui. Vale a pena. Bom, pessoal, quero agradecer também o pessoal aqui do Bob Play, né? Hoje foi uma grande festa, né? E é sempre assim, quando acaba a festa, aí sobra o lixo, é o que a gente vai falar agora, né? Então, acabando a festa de hoje, vamos tratar de lixo. E o que nós vamos falar, né? O que eu, Rogério, vim fazer aqui, né? Voando 3.000 quilômetros para contar para vocês uma história que aconteceu há 10 anos, uma história de inovação agora em apenas 15 minutos, né? Gente, tudo na vida é história. Já aconteceu em algum momento. E isso é o que nós temos. Essa história de cobrança não vem de agora. Ninguém inventou a roda aqui no Brasil. Na verdade, isso a gente tem uma informação histórica lá na Idade Média. Em Lübeck, eles cobravam pela recolha de resíduos. Então, assim, a Idade Média, chamada Idade das Sombras, que de sombras não tinham nada, também havia coleta e havia pagamento por aquele serviço, naquele momento em que nasceram as prefeituras. E depois nós temos um outro momento na história, aí já nos lembrando dos nossos colonizadores, lá em Lisboa, que nos deram um péssimo exemplo, mas eu achei também por bem citar ele aqui. Lá em Lisboa, no século XVIII, então houve por bem a Câmara Municipal, ela entendeu que não se deveria mais cobrar a taxa de recolha de resíduos que estava a população, por assim dizer, a chiar. Então decidiu fazer o quê? Como bom gestor público, camuflou a cobrança e fez o quê? Criou um realete de limpeza, começou a cobrar a taxa do lixo como imposto em cima da carne e do vinho em Portugal. Mas a nossa história prossegue aí, já com esses exemplos históricos. O nosso legislador de 2010, aquele que ficou 20 anos estudando para criar uma política nacional de resíduos sólidos, ele previu na 12.305 que o poder público municipal, que é o ente obrigado a fazer a coleta e disposição, destinação e disposição final de resíduos, pudesse cobrar ou devesse cobrar através de taxa. E nós, lá em Maringá, conhecedores da história, mas antes da história nacional, nós já havíamos então tratado deste assunto. E aí eu tive o prazer de elaborar, fazer a redação dessa norma, a Lei Complementar 758/2008. Então, fazendo 10 aninhos agora, né? Esta lei, ela é a lei que criou a taxa de tratamento de resíduos sólidos urbanos, que é o nosso case de sucesso hoje. Aí você pergunta, mas a lei é taxa de tratamento de resíduos sólidos? Ué, mas o senhor colocou o nome da palestra taxa de redução de resíduos, a relação ganha-ganha contribuinte, poder público, o Estado e o meio ambiente? Pois é que no fundo aquela taxa, ou a taxa de cobrança, quando nós falamos da destinação de resíduos, ela promove isso. Ela obriga o contribuinte, ou ela desperta o contribuinte a produzir menos resíduos. Porque se você paga para jogar fora, você só joga fora aquilo que realmente é lixo. Se não for lixo, a gente não joga fora. Reciclável não é lixo, então a gente não joga fora. Orgânico, a gente pega e presta atenção na história. Para que eu vou jogar orgânico se eu preciso de uma hora? Para que eu vou cozinhar mais se eu vou jogar? Ainda vou pagar por aquilo, pagar 2 vezes? Então fica por isso então a nossa história, né? Taxa de redução de resíduos. Caminhando. E para quem quiser conhecer mais, essa história dos resíduos é uma história apaixonante. Tem um curso, inclusive, que nós damos e contamos desde a pré-história até agora essa relação do homem com o resíduo. Mas, gente, para falar que a taxa é uma coisa boa e faz muita gente feliz, não só o contribuinte, como também o gestor público, e vocês vão entender isso, nós temos que provar.
Como é que nós vamos provar? Existe um índice de sustentabilidade de limpeza urbana. É um índice promovido pelo Sindicato das Empresas de Limpeza Pública de São Paulo, feito pela Pricewaterhouse. E ela traz algumas coisas interessantíssimas. Vocês estão vendo os dois gráficos, né? O primeiro diz o seguinte: prefeito que cobra taxa é prefeito feliz, porque 71% do seu resíduo ele manda para aterro sanitário. Gente, aterro sanitário, preciso fazer um parênteses, é disposição final, não é tratamento de lixo. Isso seria objeto até de uma conversa, uma palestra, um curso, mas aprendam isso. Mas por outro lado, pelo menos eles não estão incorrendo como os outros prefeitos que não têm cobrança de taxa. Por quê? O que eles fazem, esses prefeitos? 68% do resíduo coletado em seus municípios vai direto para lixão ou aterro controlado. Aterro controlado é uma quimera criada no Brasil, é uma forma, um eufemismo para lixão cercado. É mais ou menos isso, né? E nós temos também uma outra coisa para provar, que nós não podemos mais pagar o resíduo com imposto, porque o que acontece? Quando você usa pagar o sistema de coleta com imposto, você não tem controle, a fonte é 1000, está lá, é recurso livre. Mas os tribunais de contas já vêm alertando, em especial depois da 12.305, que lixo você não usa fonte 1000. E isto pode gerar uma coisa, embora eu estou aqui falando de história, né? Mas agora eu vou fazer futurologia, né? Vai gerar o quê? Improbidade administrativa. Na verdade, já era para ter gerado. O nosso maior problema hoje que nós vemos é que há uma certa tolerância do poder do judiciário, do Ministério Público em relação aos prefeitos que ficam empurrando o problema com a barriga, numa conhecida síndrome chamada síndrome de Ninto, que é não no meu mandato. E aí, então ele pode responder por improbidade. Na verdade, existe até uma história que pode responder por crime. Mas eu não quis colocar a expressão crime, porque eu não sabia se ia ter gestor público aqui, se ele poderia ter problema de coração. Às vezes ele entendesse crime, pensava que estava fazendo e começava a passar mal na palestra, né? Por isso eu não usei a expressão crime. Mas vamos lá, vamos ao que nos interessa, essa taxa. Gente, vocês viram aí que tem uma sigla gigantesca, né? Mas o que significa tanto T, tanto... Não, só tem um D só, né? Ali é taxa de tratamento e destinação final de resíduos sólidos urbanos. É o mesmo perfil da taxa de tratamento de resíduos. Por que eu usei essa sigla? Atenção, se o município não tratar o seu lixo, ele não pode cobrar taxa de tratamento. Então, à época em Maringá, qual era a situação? Nós tratávamos o lixo. Maringá, e eu tive o prazer também de ser o procurador que redigiu o primeiro termo de cooperação técnico internacional com o nosso município, uma empresa alemã, para fazermos um experimento para depois tratarmos os nossos resíduos. E aí então, em função desta necessidade, quando começamos a tratar os resíduos, é que então criamos a taxa de tratamento. Mas o ente público que não trata, mas só faz a destinação final e disposição em aterro, então ele cria essa taxa de disposição final, tá certo? É uma questão de nomenclatura e em função daquilo que vai ser feito com o resíduo. Como é que funciona essa história? Primeiro ponto para vocês. No final da história, eu acho que eu estou ensinando vocês como apertar gestores públicos, né? Porque quando vocês ouvirem, não tem dinheiro, aí você fala assim, não tem vontade, porque dinheiro é possível, todos os instrumentos legais existem, não é o caso que a gente ouviu hoje, precisamos de um marco legal, agora nós precisamos de vergonha, marco legal não precisamos mais não, em resíduo é a falta de vontade. Que fique claro isso, na minha concepção de quem trabalhou internamente com o poder público, não resolver o problema do resíduo hoje no Brasil é falta de vontade. Não tem outro nome para isso. Quer dizer, teria, mas aí ficaria desagradável dizer quais, né? Então vamos lá. Primeiro, taxa, gente, não é caixa. Isso é espetacular para nós contribuintes. Por quê? Você não pode fazer uma taxa que vai gerar renda para o poder público. A taxa só remunera o serviço. Eu estou falando em taxa porque o nosso case, o nosso caso de sucesso de Maringá foi uma taxa.
Mas a depender do modelo de contratação do poder público, poderia ser uma tarifa, um preço público, e por aí vai afora. Mas então, como nós estamos falando daquele modelo, por isso eu estou me referindo à taxa. Taxa não é caixa, legal. Outra coisa, essa taxa não tem a ver com coleta. Até porque na época a situação era mexer com o poder público é um negócio complicado. Fazer o poder público dar um passo, hoje vocês ouviram diversas vezes as dificuldades. Então nós não podemos mexer com aquilo que já tínhamos. Então não era para mexer com o sistema. Aí nós fizemos o quê? Criamos então uma taxa específica. E a coleta continuou da maneira como estava. Até se vocês viram que haviam dois gráficos na passada, porque 87% dos prefeitos que cobram taxa, cobram de forma no IPTU. 9% que vai cobrar apenas em conta de água ou de energia, isso é possível legalmente desde que seja destacável, e 4% apenas faz boleto. Mas olha só, então com esta taxa que não se faz caixa, e nós fizemos especificamente para o tratamento, o que nós devemos fazer? Ela só pagaria então o custo da produção, ou seja, o que o indivíduo produzir ele paga. Mas como é que nós chegaríamos a isso? E aí que está atacado. Na verdade, existe um outro modelo que eu vou falar ao final, mas como eu disse, era o que nós poderíamos fazer na época, né? A grande questão é descobrir o preço por quilo, o quanto ficava para nós o custo do resíduo tratado. Ponto. Nós selecionamos áreas. Qual é? Uma área a mais homogênea possível, ou seja, perfil de geradores parecidos. Você delimita a área e aí o que você faz? Bom, sabendo a área, sabendo o tamanho do seu conteúdo, você vai trabalhar com o quê? Com economias. Gente, economia é um conceito muito comum para quem trabalha com concessão de água, de energia. Economia, de regra, é uma casa. É aquele relógio, mas a gente não tem o relógio do lixo, né? Mas a gente tratava então a economia uma casa. Isso quer dizer que se porventura num quintal tivesse 2 habitações, cada habitação seria uma economia. E como é que nós cobraríamos por economia? A situação seria a seguinte: olha, eu vi o meu custo da minha área, certo? Eu descubro então quantas pessoas ali estão. Esse é um trabalho inicial. Vou dividir por cabeça, eu tenho um custo por cabeça. Essa investigação inicial teria que fazer, vou descobrir quantas pessoas há em cada economia e terei multiplicado, então terei o resultado da economia, quanto eu vou cobrar por casa. Não é 100% individualizado, mas é uma região em que você trabalha depois a consciência com ele. Ó, região tal, estão pagando tanto por mês, vamos reduzir. É possível? É, e é palpável. Essa é a história de vamos aplicar multas se vocês não reciclarem. Sabe quando vai funcionar isso? Nunca. Se lei funcionasse, o Brasil não era Brasil, eu poderia chamar de outro país, menos de Brasil. Nós temos um excesso de legislação. Hoje há um movimento na advocacia liberal dizendo chega, ninguém aguenta mais leis. Gente, pela quantidade de lei que nós temos, ninguém consegue cumpri-las. Nós estamos jogados à ilegalidade sem saber que existe uma lei. Este é o problema, esse excesso legislativo. Então há este movimento que nós queremos, acabou, já temos o mar, não precisamos mais. Bom, feito isso, aí eu sei que vocês brilharam os olhinhos, né? E aí? E quem não pode pagar? Essa foi a dúvida? Então vejam bem. Nós temos sim a possibilidade de exceção. São aqueles hipossuficientes. O que significa isso? Aquele que não tem condição de pagar, então você pode trabalhar com ele. Ou você cria uma taxa mínima, porque ele fica vinculado ainda a uma responsabilidade, e isso é importante porque eles têm que estar pensando em como economizar com os demais. Ou você faz a isenção, só que a isenção absoluta você joga o peso sobre todos os que estão naquela divisão. Bom, gente, este foi o nosso caso. Agora, finalizando, quais são os resultados? Economia, controle social, por quê? Ele está sentindo a flutuação daquele custo, ele passa a se interessar por isso, porque hoje na fonte 1000, o contribuinte não está nem preocupado como é cobrado, o que é cobrado, como é gastado.
Quando aquilo é dividido, ele passa a prestar atenção nisso. Então, isso é muito importante. Ele atrai o controle social. Aí nós falamos, né? Olha, eu não vou jogar comida fora, vou. Então, a gente acaba, por outra maneira, a incentivar o quê? Hortas orgânicas. Você quem tem quintal, é claro, quem mora em apartamento, etc. Mas isso é um dos reflexos práticos da questão da cobrança. E redução do resíduo residual. Só pode ir para aterro o resíduo que não tem tratamento, está na lei. Então o que acontece? Você não vai mais mandar, você não vai pagar para que seja depositado em aterro, por exemplo, um material reciclado. Você não vai gastar dinheiro à toa. E aí? Nossas últimas considerações, eu acredito que estou fazendo no tempo, né? Fechando lá. O que nós esperamos? Bom, primeira coisa, essa taxa não é taxa de coleta, não tem nada a ver com a taxa de coleta de resíduos. Lembra que eu falei? O poder público é um paquiderme, a gente não podia ficar mexendo com ele, então tinha que fazer uma intervenção cirúrgica. E aí? Tem outro modelo de cobrança? Gente, o mundo apresenta diversos modelos. Eu gosto do modelo japonês, que eu acho que é o mais justo. O que é? Lá eles embutem um valor no recipiente, no saquinho, que ele tem que colocar ou resíduo orgânico ou inorgânico. Ao adquirir este saquinho, o que acontece? Ele já está remunerando o serviço. Bom, por óbvio, você não vai jogar saquinho vazio e você também não vai desperdiçar saquinho, né? Eu às vezes brinco que, a considerar, espero que isso mude, mas assim, talvez esse modelo no Brasil poderia gerar uma máfia do saquinho de lixo, né? Aí então, não é interessante mexer com isso. Mas vamos lá. Fechando então o caso, vocês agora me perguntam, mas e aí? Como é que anda aquela moça, né? A tal da taxa que a gente criou lá em Maringá, né? Gente, é o seguinte, a taxa estava vinculada ao tratamento. Maringá teve a oportunidade de tratar 100% dos resíduos. Posteriormente, foi encerrado o sistema de tratamento e o município optou por aterro. Com isso, a taxa não pôde ser cobrada porque a taxa era de tratamento. Gente, espero ter colaborado, espero ter despertado em vocês um olhar especial para esse tema tão importante que são resíduos, que tem a ver com toda a gestão pública. Vale a pena prestar atenção? E assim, vai melhorar? Vai. E espero que vocês tenham compreendido. Felicidades, gente. Obrigado.